me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E nós vamos continuar falando sobre o diabetes que nós paramos no último programa. Eu queria começar lembrando algumas coisas do último programa que nós falamos. Uma delas seria essa questão do olhar o problema como um todo, né? E no caso específico de uma doença, você vai ter que lançar um olhar, como eu disse, sobre a doença e lançar um olhar sobre onde a doença se instalou. Se você não fizer essas duas coisas em conjunto, você nunca vai ter uma solução, na verdade. Você vai ter paliativos, você vai protelar as questões, os problemas. Nós vamos destacar isso num fato que aconteceu, que eu vou destacar aqui para vocês. Mas você nunca vai ter uma solução, porque, como diz a medicina oriental, a gente vai deslocar energia perversa de um local para outro, mas não vai resolver o problema, né? Então, lembrando disso, nós já colocamos um olhar sobre a doença, sobre o diabetes em si, e eu ia começar exatamente a lançar esse olhar agora sobre onde o diabetes se instala, sobre a pessoa, né? Nessa passagem eu cheguei a comentar sobre uma questão que muito intriga os médicos, a medicina alopática, que é a questão da hereditariedade, né? Por que muitas vezes um casal, ambos têm históricos, vamos supor no caso de diabetes, e uma filha ou um filho tem mais 3 ou 4 e nenhum dos outros é. Então, isso é uma questão interessante, é uma questão também de probabilidade, mas na medida em que essa filha é rotulada como tendo herdado a doença, né? O que na verdade ela herdou? Se hoje em dia já se sabe, depois da mecânica quântica, ela teve uma interferência grande nas descobertas da química e já se sabe hoje que não só o DNA, mas outras coisas que se consideravam estáticas no ser humano, já se sabe que não são exatamente assim. Já se tem conhecimento da interferência que o meio pode ter sobre isso, não só sobre o DNA, como várias outras coisas que se tinha assim, a medicina, a ciência tinha como já prontas, né, definidas, estáticas, e na verdade não eram tão estáticas e definidas assim. Então, na verdade, se você fizer essa observação, se você conhecer uma família que tenha alguém, o pai ou a mãe, com alguma doença e um filho tem, o que você vai perceber é que o modo de olhar, de sentir a vida, o modo de vivenciar os problemas, isso sim é igual. E isso pode não só acontecer em uma pessoa que seja um filho, na realidade de genética, realmente genética quer dizer um filho biológico, mas pode acontecer numa criança que não seja biologicamente filha, mas tenha sido criada por aquela pessoa. Porque você, numa criação, você passa coisas boas, passa coisas ruins, passa modos de ser, né? Isso também é uma possibilidade. Então, você pode ter um filho que não é biológico e, na verdade, você passar muitos dos seus hábitos para ele e aquela criança pode desenvolver certas patologias que você também tem sem ser um filho biológico. Ou seja, isso deixa claro cada vez mais, né, que somos singularidades, ou seja, cada um de nós é diferente do outro. Como eu lembrei para vocês
das novas ações que vão ser feitas agora na Copa em relação aos jogadores, de reposição, porque nenhum reage como o outro e cada um teve que ter a sua reação, né, aquele tempo correndo no campo, por exemplo, avaliada para saber qual seria a sua necessidade de reposição para ele poder manter o seu desempenho. Então, um jogador ali é diferente do outro e um vai ter que ter uma reposição diferente do outro. Por quê? Porque um não é igual ao outro e você não pode rotular, você não pode fazer o que se costuma fazer. Ah, você correu tanto no campo, você teve uma perda de... Não existe isso padronizado, porque nós somos todos diferentes, não é possível fazer isso. E destacou-se já isso nesse campo, né? Porque está tendo resultados negativos, você repõe igual todo mundo e os desempenhos deixam de ser bons para todos porque são diferentes, né? Mas não está ainda tendo essa ideia, não está se trazendo isso para o campo, por exemplo, dessa medicina que não seja tão direcionada, né? E isso é importante, independente se eles já trouxeram isso ou não, que nós tenhamos essa consciência de que eu sou um ser humano em que não tem outro igual e minhas reações são diferentes das dos outros. Naturalmente, existe um certo patamar de igualdade. Muitas coisas nós temos reações semelhantes, mas isso não é na totalidade. São coisas, detalhes, e sempre tem alguma diferença, né? Bom, um exemplo que eu queria trazer para vocês exatamente sobre isso é da atriz Angelina Jolie, que ela tem 39 anos e deu uma declaração em maio de 2013 dizendo que ela falou sobre a mãe dela, que a mãe dela teve câncer, lutou quase uma década contra o câncer e mesmo assim morreu com 56 anos. Ela, aos 37 anos, a atriz, ela foi informada pelos médicos de que ela tinha 87% de chance de desenvolver câncer de mama e 50% de possibilidade de desenvolver um câncer de ovário. E o que ela fez? Ela usou o que eles estão chamando de medicina preventiva, né? Ela simplesmente fez uma mastectomia. A mastectomia é uma retirada dos seios, né? Então, se ela tinha essa probabilidade, isso era detonado no corpo dela em função de um modo de ser dela. É exatamente as nossas emoções e o modo como nós lidamos com elas que detonam todos os nossos fluidos corporais, os nossos hormônios, tudo. Você pode avaliar isso por você mesma. Quando você está nervosa, um monte de reações, você às vezes está muito nervosa e o teu estômago dói. E você não está com problema de estômago, a não ser que você mantenha aquele estado durante muito tempo, você vai acabar tendo uma úlcera. Então, essa questão de como ela reagia, né, com o que ela lidava com o que estava em torno dela, fez com que já começasse a aparecer essa possibilidade de 87% de chance de desenvolver, no caso, o câncer de mama, né? Só que tirar os seios não resolve, porque a energia que provocou aquela porcentagem, ela simplesmente, que é o que a medicina oriental chama de energia perversa, ela vai se desviar para um outro órgão. É o que vai acontecer. Isso é que por exemplo, a metástase. Você tem a ilusão de que curou um câncer e, na verdade, aquela energia perversa está lá dentro. E ela vai se desviar por um outro órgão. Se você resolvesse o problema no total, né, não tinha mais energia perversa, então não tinha que se desviar para lugar nenhum. Daí a importância de você se perceber a si mesma e perceber que aquela doença é um aviso de que alguma coisa não está legal no teu corpo, né? Como dizia o Dr. Eduardo Bach. Ela simplesmente é uma exteriorização de alguma coisa que não está funcionando bem lá dentro. Lá dentro que eu falo é na sua alma. E ela exterioriza no corpo, provocando uma doença. À medida que você consegue ouvir a mensagem e consegue iniciar um processo de mudança, né?
você vai começando a trabalhar com aquilo, eliminando aquilo. Caso contrário, você vai ter uma cura ilusória, que vai desencadear em outra coisa. Muitas pessoas, às vezes, saem de uma doença grave e dizem, eu não sou mais a mesma pessoa, eu mudei completamente. Aí sim, você teve uma transformação, aí sim você teve uma cura. Né? Esse processo de cura, é claro que ela vai ter que ter muletas, eu chamo de muletas. Você vai ter que ter uma medicina alopática, uma outra medicina, alguma coisa que te dê suporte para você fazer essa transformação, até mesmo para você sustentar o teu corpo físico enquanto você faz essa transformação interna, né? Que muitas vezes é um processo demorado. O fato de você saber o que está ocasionando aquela patologia em você não significa que você consiga curar imediatamente. Antes que você consiga um processo de transformação, que não basta, para a qual não basta o conhecimento, né? É uma coisa que tem que estar lá dentro, você tem que às vezes lidar com muitos conteúdos e é um processo muitas vezes muito difícil. E à medida em que você consegue se transformando é que você vai conseguir resolver esse problema fisicamente. Então, não se iludam que basta saber, eu sei que eu tenho isso por causa disso. Mudei. Não mudou. Não mudou. É muito complicado. Claro que existem os casos imediatos em que a transformação você recebe uma graça, porque é uma graça. Você fazer essa mudança, você conseguir essa força de vontade, essa gana de vida, que você consiga fazer uma mudança assim tão rápida, eu considero uma graça, né? E aí acontece o que a gente conhece como milagre, instantâneos. Isso é possível, não estou dizendo que é impossível, mas o que eu estou dizendo é que nem sempre funciona assim. Eu costumo dizer que se só o conhecimento bastasse, eu, por exemplo, já estava levitando por aí, eu estava iluminada, eu tenho um razoável conhecimento das minhas próprias patologias, eu identifico as causas, né? E demoro muitas vezes para superá-las, porque eu tenho que fazer um processo interno que muitas vezes inclui aceitação, inclui um monte de coisa que é difícil, requer muito esforço, muita dedicação interna, muita meditação, muito trabalho interior, né? Então, vocês vão perguntar aí assim agora, não, mas se é assim, por que eles não sabiam disso? Por que tem um monte de gente que não fala isso? Por que não se tem isso? Né? Por que as pessoas... Olha, vocês têm que parar para pensar que no decorrer do mundo, esse processo de protelar certos conhecimentos é comum, né? Há algum tempo atrás, durante muito tempo, se achou que tudo girava em volta da Terra. A Terra estava aqui quietinha e os planetas giravam em volta dela, o Sol girava em volta dela. E não era. E pessoas morreram por dizer que não era assim, né? Durante muito tempo achou-se que não se sabia que a Terra era redonda, achava-se que ela era achatada. E muitas outras coisas, eu posso pegar coisas aqui, inclusive um dia eu acho que eu vou contar para vocês a história de um médico, eu não me lembro se é alemão ou austríaco, e ele foi um dos precursores da asepsia nos hospitais. E esse homem foi internado como louco, ele implantou um processo de asepsia por causa do número imenso de mortes que aconteciam, e ele foi internado como louco, né? Examinava-se os cadáveres e ia-se para uma sala de parto sem se ter uma asepsia própria. E isso estava fazendo muita gente morrer. E quando ele disse o motivo, taxaram ele de louco, né? Internaram ele, esse homem morreu no manicômio. E depois que se descobriu que isso que ele tinha feito, anos depois, era verdade, né? Ele tem até uma estátua na frente de um hospital. Mas por que as pessoas ficaram cegas a isso? Por que não falar, né? Por que não aceitar? Por que não pensar sobre o que ele dizia? Por que continuar a deixar pessoas morrendo dentro dos hospitais, né? Porque não se queria aceitar o que ele estava falando. Por que as pessoas ficam cegas dessa forma? Não sei responder, mas ficam. Isso eu sei, porque vejo várias vezes isso acontecerem. Se colocar em detrimento uma coisa boa para a humanidade, em função de uma coisa que está acontecendo que é ruim, né? E se continuar levantando a bandeira de que aquilo é que é a verdade, que o caminho é por ali. E isso a gente tem que ter muito cuidado, isso é uma tendência muito grande. Platão chamava isso de doxa. Ele confrontava doxa com episteme,
né, a verdade com o erro. Ele falava desse confronto. O doxa do Platão é o que eu chamaria de achômetro. As pessoas hoje em dia lidam muito à base do achômetro. Você escuta eu falar uma coisa, você não sabe a explicação do porquê daquilo, por isso tudo que eu falo aqui eu tento mostrar o porquê. Quero que entendam, não que aceitem, quero que entendam. É fundamental que haja um processo de se aprender a pensar, como dizia Kant, se ter autonomia do pensamento. Aufklärung, que ele tem um texto sobre isso, e já naquela época que ele escreveu, de 1800 alguma coisa, ele já falava com as pessoas não conseguindo ter autonomia no seu pensamento, e hoje eu acho que está muito pior, né? Então é importante que a gente aprenda a perguntar o porquê, a entender o porquê daquilo, e não simplesmente, falou que era assim, eu tenho que fazer, acabou. Não é por aí, né? Principalmente numa área médica, em quem está em risco é a vida da pessoa, então ela tem o direito, tem o dever, tem a obrigação, até moral, de saber porquê, de querer saber o porquê, e não é justo para com ela mesma, é muita falta de amor por si mesmo, simplesmente jogar toda a responsabilidade da sua vida para a pessoa sem participar desse processo, né? Vamos então entrar nessa questão que a gente começou a falar no programa, que é o olhar sobre a pessoa onde está a doença. No nosso caso, o diabetes. E eu cheguei, acho que comecei a falar que o problema básico, a questão básica que o diabético tem dificuldade em lidar é o afeto, né? Esse afeto, essa necessidade grande de afeto que ele tem, soma-se exatamente ao tentar suprir isso, né, com o uso do açúcar, né? Há uma necessidade de adoçar sua vida. E uma das coisas que acontece é que a pessoa que sente essa falta de afeto, ela tende a se iludir a si mesmo, como ela não consegue perceber, ela tem dificuldade de aceitar que ela está sentindo essa carência, ela tende a se iludir de que ela não tem necessidade disso, né? E isso normalmente é o que faz com que o pâncreas pare de funcionar. Eu não tenho necessidade, eu não preciso trabalhar para produzir insulina, para digerir, né, o açúcar. Então, é necessário começar a trazer isso à consciência. E aí vem outra questão, né? Porque normalmente quando você tem essa necessidade desse afeto é porque você está procurando o afeto no lugar errado. Você está procurando o afeto fora de você e não dentro de você. Se você está bem com você mesmo, se você está se amando, você já tem o afeto suficiente. Normalmente existe isso, a pessoa não se ama, não confia em si mesmo, não tem autoconfiança, então essa reposição de afeto que ela quer que venha de fora, que alguém, né, tenha afeto por ela. E muitas vezes até existe um processo de a pessoa se abaixar, se submeter, né, aceitar certas coisas na sua vida em função de tentar mendigar, a palavra correta é essa, mendigar o afeto do outro, né? Um afeto que, na verdade, ela nunca vai ter. Porque na medida em que você está mendigando afeto fora de você, significa inicialmente que você não está se amando o suficiente. Você não tem afeto dentro de você, você não tem afeto por você mesmo. Essa carência vai fazer com que, por mais que uma outra pessoa tenha afeto por você, você não consiga, esse afeto não vai suprir nunca, porque está faltando aqui dentro. Então não tem como alguém de fora suprir um afeto que está dentro. Se a pessoa tiver alguém que tenha muito afeto por ela, pode até acontecer dela se tornar uma pessoa prepotente, né? Mas vai estar com carência de afeto do mesmo jeito e vai acabar tendo diabetes, da mesma forma. Então, é importante lembrar que uma pessoa pode ter até um afeto de alguém, tá? Mas ter um processo diabético, porque falta afeto dentro dela.
Então, isso é importante, isso é uma das possibilidades. A outra que eu falei é da pessoa que mendiga o afeto do outro, achando que isso vai suprir a si mesmo, e não vai. Em todos esses processos, você vê, existem várias possibilidades. O Dr. Bach, ele falava, ele tinha o hábito de dizer que só existem 2 motivos, na verdade, para uma pessoa ficar doente. É quando ela vive no passado ou quando ela vive no futuro. Aí a gente volta normalmente à questão de que a cura sempre está em viver o presente. É simplíssima a fórmula, só que colocar em prática é qual o problema, entendeu? Mas no fundo, tudo que a gente tem falado no decorrer de vários programas vai se resumindo a isso. Isso a gente vai falar mais profundamente sobre isso, vai usar Eckhart Tolle para falar sobre isso, que ele coloca isso magnificamente, é um mestre maravilhoso, ele passa realmente, você começa a perceber como é que isso funciona, isso nós vamos falar num outro programa. Mas eu só estou destacando que a solução é você estar aqui, no presente. Quando você está no passado ou quando você está no futuro, isso já o Dr. Eduardo Bach dizia, você vai ficar doente. Não, pode ser uma doença física, pode ser uma doença emocional, que sempre é a origem de tudo, sempre começa por aí, mas você vai ter um problema, né? Então, no caso do diabetes, ele vive no passado. Então, o problema básico do diabético é que ele não consegue se concentrar no presente, mas se concentra no passado, tá? E aí a gente tem várias possibilidades de como isso acontece. Como é que a pessoa se concentra no passado? Ela pode se concentrar de várias maneiras diferentes. Você vai ter aquela pessoa que passa a sua vida, né, sempre imaginando como o meu passado foi bom, como o meu passado foi alegre, como eu vivo agora uma vida que eu não estou gostando de viver, que está difícil para mim, está ruim para mim, está desagradável para mim, porque muitas vezes a pessoa pode até ter aparentemente uma vida maravilhosa e na verdade ela não está satisfeita, ela não está tendo as coisas que suprem a ela. Ela pode ser aparentemente uma vida maravilhosa para as outras pessoas, mas para ela pode ter dinheiro, ela pode ter conforto, ela pode ter uma série de coisas, mas falta alguma coisa que ela gostaria de ter e ela não tem. E aí ela fica se lembrando de como é que no passado ela teve coisas boas e ela começa a deixar de viver no presente, de tentar lidar com aquilo que está à volta dela, que ela não quer, e tentar resgatar o que ela gostaria que fosse aquele presente dela. E aí ela passa a viver só no passado, imaginando como foi bom o meu passado, como foi feliz o meu passado. Nesse caso, a indicação ideal, eu tinha dito que eu iria fazer alguma orientação a nível de floral de Bach, que trabalha mais essas emoções que detonam o problema, né? Então, nesse caso específico, né, aí, quando a pessoa querendo voltar para ser feliz, né, ela lembrando, porque é o momento que ela tem para se sentir feliz, então, nesses momentos seria o honeysuckle, né, nesses momentos específicos. Agora, vai ter aquela outra pessoa que insiste em voltar ao passado, ao contrário, pensando em como é que os pensamentos estão compulsivos, ela não consegue parar de pensar naquilo, em como o passado dela foi ruim, em como muitas coisas ruins aconteceram a ela. Nesse caso, nós temos algumas possibilidades. Se essa pessoa pensa nesse passado, sentindo raiva dele, né, aí eu indicaria o Holly. O que ela sente em relação a esse passado é raiva. O Holly vai ajudar ela a trabalhar isso e fazer com que ela comece a vivenciar o presente dela, né? Como ela consiga trabalhar essa raiva que ela está sentindo em função do passado que ela teve. Na verdade, o Holly pode ser usado também, uma pessoa que não esteja com raiva só em questões do passado, seja uma questão presente. O Holly é fundamental para... não só para trabalhar quando a pessoa sente raiva, mas quando ela sente que ela está sendo... tem outras pessoas sentindo raiva dela. O Holly é uma boa forma de se proteger contra isso.
né? Essa interferência energética de raiva que a pessoa vai receber de uma outra pessoa, né? Seria aconselhável tomar Holly para trabalhar, para ajudar nessa digestão dessa energia, né, que ela está recebendo, essa energia de raiva. Agora, existe um outro tipo, a pessoa que olha para o seu passado e sente muita mágoa, muita mágoa. Ela não sente raiva, mas ela se sente magoada, ela se sente doída por dentro. Nesse caso, aí seria o Willow, quando a pessoa sente muita mágoa de coisas que aconteceram no passado dela, né? Nós temos ainda outra possibilidade, a pessoa que lembra do seu passado e se culpa a si mesmo, né? Como eu pude aceitar uma coisa daquelas? Como eu pude fazer aquilo? Ou como... Existem várias, mas de qualquer forma, seja a maneira como ela olhe para trás, ela vai olhar se culpando a si mesma, né? Nesse caso, então, aí seria o mais indicado, seria o Paine. Então, vocês podem por aí... vocês podem perceber como é que para a mesma doença, para o diabetes, nós vamos ter várias possibilidades. Vai ter aquele que precisa do Paine, aquele que precisa do Willow, aquele que precisa do Holly, aquele que precisa do Honeysuckle, né? Quer dizer, várias possibilidades para a mesma doença. E se você tomar um Holly para raiva, mas está sentindo mágoa, o efeito não vai ser legal, porque são coisas diferentes que você está sentindo, ou seja, cada um, né, é uma individualidade, cada um é inigualável, incomparável. A doença final foi a mesma, mas as origens dela foram diferentes e nós temos que trabalhar as origens. Se nós não trabalharmos as origens, nós não vamos conseguir solucionar o problema, né? Eu já até citei para vocês, a nível de máquina, quando você não descobre a origem, né, você fica tentando resolver aquele problema e volta, e volta, e volta, porque você não detectou a origem e não resolveu a origem do problema, né? No fundo, uma coisa que vai acabar se exteriorizando no diabetes é que a pessoa vai ter uma necessidade muito grande de controle, né? Eu vou pedir a alguém que me fale as horas, porque eu acabei de ver que o relógio está... Eu estou sem controle, são relógio aqui. Hã? 1h30? Acabei de ver agora que aí eu não consigo dividir o tempo para poder falar de tudo, né? Então, o que acontece? O que vai acabar se desenvolvendo dentro do diabetes, desse processo todo que a gente falou aqui agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai desenvolver na pessoa uma necessidade, como ela não consegue perceber nela mesma, a necessidade de afeto, como faz com que ela não consiga trabalhar com isso dentro dela mesma. O que acontece? Ela começa a ter uma necessidade muito grande de controle, E ela também começa a se sentir ácida, né? Ácida. Uma pessoa, vamos dizer, azeda, né? E literalmente o organismo responde dessa forma, porque em via de regra geral, quem tem um problema no pâncreas está com pH muito baixo, ou seja, está com o corpo muito ácido. E o temperamento também vai ser um temperamento mais difícil, vai estar ácido, vai estar azedo, vai ser uma pessoa que reclama muito das coisas, que está sempre chateada, nunca consegue estar satisfeita, nada consegue deixar, e não precisa nem o outro perceber isso na pessoa. Você mesmo pode começar a perceber isso em você. Como é que você está sempre insatisfeita com as coisas? Você tem que começar a se questionar, por quê? Né? Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo comigo? Né? Porque à medida que você age dessa forma, os teus fluidos vão reagir e você vai ficar com o corpo extremamente ácido. Você pode fazer um exame e você vai ver que o teu pH vai estar abaixo de 7. Né? E aí eu já ensinei várias formas aqui em outros programas de como a pessoa normalizar isso, né?
o limão, com leite de magnésia. Tem várias possibilidades, em vários programas eu já falei, de você trazer essa acidez. E você vai perceber que à medida em que o teu pH volta ao normal, você começa a ficar uma pessoa que se sente mais alegre com a vida. Você começa a não reclamar mais de tudo, a não se sentir insatisfeita com tudo. Você começa a funcionar de uma outra forma, né? Porque nós somos um espelho do que nós temos lá dentro, na nossa alma, das nossas insatisfações, de tudo. E à medida que você é um caminho, eu acho que eu já falei aqui sobre isso, é um caminho de vai e volta, né? É uma via de mão dupla. À medida que você tem uma certa emoção que prejudica um órgão seu, você, se conseguir, com as muletas, né, melhorar o estado desse órgão, essa emoção também vai repercutir na emoção de uma forma positiva. Uma pessoa que sinta muito medo, em via de regra geral, ela tem algum problema no rim. Tá? Isso é uma coisa, não pode ser sim, só pá, porque muitas vezes no medo nem é a origem é outra coisa. Então isso tem que ser uma coisa, cada pessoa é uma pessoa. Mas vamos supor de uma forma simplesinha, a pessoa tem muito medo, aquilo vai repercutir no rim. À medida que ela consegue tomar algumas ervas, botar o rim funcionando corretamente, ela vai ser uma pessoa também que vai conseguir conviver com a vida sem ter esse medo tão grande, né? Então, acontece que se ela não tiver um suporte, se ela não fizer essa transformação interna, daqui a pouco o medo está de volta, o rim está com problema de novo, né? E a doença começa a se repetir e volta tudo novamente, né? Daí esse jargão que a medicina tem de que tal doença não tem cura, né? Tal doença não tem cura. Não tem cura para aquela pessoa que está ali. Perfeito, né? Aquela pessoa que está ali naquele momento tendo aquela doença, ela nunca vai ter cura. Mas se ela se transformar, se ela voltar a ser quem ela realmente é, né? Na sua relação com o divino, se ela conseguir fazer essa transformação, a doença não tem mais porquê. Então não tem nem que a doença ter cura, a doença não existe mais, porque a doença não tem mais o porquê, né? E é fácil se dizer, foi milagre, né? Aí o que é milagre, né? Como dizia Santo Agostinho, simplesmente alguma coisa que a gente não sabe explicar. Hoje em dia já se sabe explicar pela física quântica, né? Como é que funciona esse processo dos fótons, como é que funciona isso tudo, né? Então, é importante a gente ter uma doença que eu tenho não é um estigma, não é uma acabou com a minha possibilidade de ter uma vida saudável e feliz. Não. Não. E não importa, isso é fundamental que eu frise aqui, porque muitas vezes eu escuto coisas a esse respeito. É importante a pessoa ter consciência, ela ter clareza que não importa a idade que ela tenha. Independente da idade que a pessoa tenha, uma pessoa, por exemplo, de 80 anos, pode viver até os 90. Pode viver mais 10 anos tranquilamente, com uma boa saúde, né? Enquanto muitas vezes, em contrapartida, uma criança de 10 anos, muitas vezes morre antes de chegar aos 20. Eu não estou dizendo que não existe uma probabilidade maior de uma criança viver mais tempo do que uma pessoa já com uma certa idade. Não foi isso que eu disse, mas eu estou dizendo que ninguém sabe quem vai morrer e quando. Então, você não pode rotular e dizer, não, eu já estou velho, já não tem como mais. Tem sim, tem sim. E pode valer a pena, porque se você vai viver mais 20 anos de vida, mais 30 anos de vida ou mais 10 anos de vida, sempre vale a pena. Que fosse 1, 2, 3 anos de vida, você viver 1, 2, 3 anos de vida feliz, é óbvio que vale a pena, porque é para isso que você está vivo, senão a tua vida não fez sentido. Você vai ter que, para quem acredita em reencarnação, vai ter que voltar para resgatar isso, porque não soube viver direito, né? Então, é até uma questão, eu diria, eu não gosto de dizer pecado, mas é uma infração você simplesmente dizer, não, eu não vou tentar, porque já estou no fim da vida. Gente, o que é isso? Né? Isso aí é uma ofensa a Deus. Ele te colocou aqui na Terra para você ser feliz, para você batalhar pela tua saúde, para você se esforçar, né? Para
de uma certa forma, como agradecimento por estar viva, né? Porque isso é um dom, nós estarmos vivos é um dom. E aí você diz, não, já estou muito velha, não vou poder fazer isso. Isso aí é uma ofensa, né? Para Deus. Não é para fulano, para cicrano, é para Deus. E eu vejo muitas vezes, né, pessoas que querem manipular a família e fazem isso porque ficar doente para elas é lucro. Isso tem que ser dito, isso tem que ser pensado, isso tem que ser observado. Não só para quem está fazendo isso porque está se matando aos poucos e está ofendendo a Deus, né? Isso é uma forma, né? Eu costumo dizer que é cuspir no prato que comeu, porque né? Você usar esse dom que Ele te deu da vida para manipular pessoas. Isso é uma coisa inadmissível, né? Como também tem que ser observado por quem está à volta e não aceitar isso. Porque não é certo você aceitar uma coisa horrível dessa forma de uma outra pessoa, com o discurso de que vamos dizer, é minha mãe, eu tenho que aceitar. Não tem que aceitar, você tem que fazer o que é certo. Você está fazendo mal dessa pessoa se você passa a mão nessa cabeça. E aí você também é corresponsável pelo que está acontecendo. Se você percebe isso, que aquilo é manipulação, né? Eu não estou falando para ser agressiva, para ser forte, porque ali você tem na tua frente uma pessoa que está carente, que está precisando do seu apoio, que nem aquela tribo indígena. Ela está precisando que alguém lembre a ela de como ela é boa e pode fazer coisas ruins e não coisas daquele tipo. De que ela pode ser feliz, sim, né, de uma forma positiva. Aí também você vai ter que avaliar a intercessão. Será que tratam ela tão bem quando ela não está doente, quando ela está saudável? Será que ela não vira uma escrava de todo mundo? Quer dizer, isso vai gerando uma série de coisas, um emaranhado, porque também ao mesmo tempo em que pode ser que ela esteja servindo de escrava na hora em que ela está saudável, e aí para ela é vantagem ficar doente, ela pode ficar saudável e dizer, eu não aceito isso. Eu não aceito que façam isso comigo, né? Então, isso aí são detalhes que eu estou levantando e colocando para que se tenha uma noção clara de que é um emaranhado, um conjunto de interseções, né, principalmente quando se trata assim de família, em que uns afetam os outros e mesmo aquele que está querendo prejudicar o outro acaba se prejudicando a si mesma, e é um resgate que cada um tem que fazer. Não é pensar, fulano tinha que mudar. Não, é pensar, eu tenho que mudar. Porque se eu mudo, se uma pessoa está numa situação dessas, né, e todo mundo, vamos dizer, usurpa dessa pessoa, e ela fica doente e percebe que doente as pessoas não extrapolam em cima dela, né, ela está se matando. Ela tem que ter coragem de resgatar a saúde e dizer, olha, eu não aceito isso. Eu não quero isso para a minha vida. Essa que é a questão. Você ficar doente para manipular as pessoas não é a solução. Mesmo que as pessoas usurpem de você quando você está saudável. Aí a questão é você ter coragem, né, para saber dizer não, para saber mudar a sua vida, para resgatar de novo a sua alegria. Porque à medida em que você não faz isso, é uma doença que vem, é outra, é outra, é outra, é outra, é outra. A pessoa muitas vezes passa a vida dela inteira no hospital, é de casa para o hospital, do hospital para casa, é uma vida infeliz, é uma vida sofrida, é uma vida doída, né? Quando ela tem a possibilidade de ser feliz, ela tem a possibilidade de mudar, sim. Principalmente que quando você bota os pés no caminho certo, os anjos todos estão à sua volta e ajudam, né? Agora, se você não acredita nisso, né, como dizia o Henry Ford, essa é a sua verdade, né? Mas tem como, quando você flui com os ventos, quando você flui pelo caminho que Deus criou para você, né, tudo vai a teu favor. É aquela história de quando você sai de casa, o ônibus está passando, você entra no ônibus, quando salta no outro ponto, que você tem que pegar outro ônibus, o outro já está vindo e tudo vai fluindo a favor. Quando você não está fluindo a favor dos ventos,
Você chega na porta de casa, o ônibus demora meia hora. Quando você chega no outro ponto de ônibus que você tinha que pegar o outro, na hora que você acaba de saltar o ônibus que você tinha que pegar, acabou de sair, você vai ter que ficar uma hora lá esperando. Tudo vai contra, tudo vem difícil, é uma doença atrás da outra, é um problema atrás da outra. A tua vida vira um verdadeiro inferno, né? Tudo porque a pessoa não tem coragem de botar limites na sua vida, de se colocar com clareza, né? E colocar limites. Isso é fundamental. Eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma dizendo que é fácil. O que eu estou dizendo é que é perfeitamente possível. E todo mundo que entrou por esse caminho, você no final vai dizer, meu Deus, se eu soubesse que fosse tão bom, eu já teria feito isso há mais tempo. Você passa por um período de provação, né, que tem que ter muita força de vontade, muita disposição, mas depois você vê a luz no fim do túnel e os caminhos se clareiam, né, e a tua vida muda completamente, você se transforma numa pessoa alegre e feliz. Só que isso é um caminho difícil, isso é um caminho difícil que envolve muita coisa, mas é só começar, né? E se a pessoa for começar e pensando, não, vai ser difícil, vai ser tortuoso, a questão é que na maioria das vezes é muito mais tortuoso o caminho que ela já está trilhando. É um caminho muito mais tortuoso, muito mais difícil e com a diferença fundamental, não tem uma luz no fim do túnel. O que você olha e vê no final do túnel é mais escuridão, é mais tenebroso ainda do que o lugar onde você está. Você está caminhando na escuridão em vez de estar caminhando para a luz, né? Bom, no meio disso tudo, né, em que eu estava falando que a pessoa tem a tendência a... E aí vai ter problema, inclusive, de pressão, porque ela vai ter tendência a querer ter controle da sua ação. Eu quero ter controle, porque eu não aceito as minhas necessidades, no caso, predominantemente de afeto, e eu preciso ter controle para suprir isso, para me mascarar, né? E aí, muitas vezes, surge um problema de pressão também, quando a pessoa tem essa necessidade de controle. Nem sempre, nem todo mundo vai por esse caminho, para essa necessidade de controle, mas muitos vão também, né? Bom, fundamentalmente, né, a Louise Hay, que eu falei no outro programa para vocês, ela dá no livro dela, ela tem assim um novo padrão de pensamento, que ela diz que a pessoa deve repetir sempre para si mesmo isso, que é este instante está cheio de alegria. Eu agora escolho vivenciar a doçura do dia de hoje. Eu escolho ter prazer com o que eu estou fazendo agora. Eu escolho me dedicar e fazer coisas prazerosas para mim, né? Eu escolho vivenciar alegria no dia de hoje, né? Basicamente, o problema básico, se eu for falar de uma outra forma, né, é falta de alegria. A falta de alegria, alegria lá dentro, isso é o caminho direto para a diabetes. Quem está alegre, quem consegue estar alegre por dentro, não vai ter esse problema, né? Bom, fundamental, procurar se apoiar a si mesmo. Normalmente, pessoas extremamente inseguras que não se apoiam a si mesmas, né? Não depender das condições externas para melhorar o seu mundo interno. É o contrário, você vai ter que mudar o seu mundo interno e aí sim você vai começar a fazer aquilo que a gente estava falando agora há pouco, começar a mudar o teu mundo externo, o mundo que está à sua volta. Mas isso você não vai conseguir se não mudar o teu mundo interno primeiramente. E isso basicamente quer dizer que você vai ter que resgatar o teu potencial interior, essa capacidade que você tem, né, que é sua, e que você se perdeu em algum momento do caminho nisso. E aí você tem que começar a resgatar isso, né? Você tem que aprender a confiar em si mesma. Você tem que resgatar o sabor, né? O doce da vida. Porque aí você não vai ter mais essa necessidade compulsiva do açúcar. Você já vai ter o doce na vida. Você vai poder comer açúcar normalmente, que não vai ter problema. Você já está tendo ele na tua vida. E, fundamentalmente, repito, aprender a viver no aqui e no agora, né? Bom, nós vamos começar a falar sobre um outro assunto que nós vamos encerrar com o nosso videozinho,
E esse outro assunto é karma. O karma, porque isso tem a ver com o passado, né? Só que existe uma tendência, as pessoas quando falam karma, só falar karma para coisa ruim. Isso é meu karma, né? Então, eu gostaria de que vocês descobrissem que existe karma positivo e existe karma negativo, né? E aí vem a questão, o que é karma, né? Qual a relação da karma com o destino, né, e com o livre-arbítrio, né? O karma, na verdade, é o efeito das nossas ações. Isso é o karma. Ele é um processo, é como se fosse, né, um processo de ação e reação, quase uma lei de Newton, né? Eu acho interessante usar a questão da balança. Quando você põe ações positivas na balança, você tem automaticamente, para retornar o equilíbrio, você recebe ações positivas. E quando você coloca ações negativas na sua balança, você recebe ações negativas para fazer o equilíbrio, né? Ou seja, quem gera se vai ser positivo ou negativo é você. Na verdade, eu vejo o karma como um resultado de ações realizadas no espaço, né? E como essas ações realizadas no espaço fazem interseção no tempo, né? Qual as consequências dessa ação, qual a relação que vai ter com o tempo, as consequências das ações, dessas ações, elas vão ter as suas consequências, né, vindas no tempo. O tempo é uma dimensão extra que nós vivemos, que na verdade nem existe, né? Mas é a forma que Deus de repente arrumou para a gente conseguir vivenciar o nosso livre-arbítrio, né? De repente isso surgiu lá no início da Bíblia com o pecado original, eu imagino alguma coisa por aí. Então, as nossas ações que elas acontecem no espaço, elas vão ter suas consequências dentro do tempo, né? Acontece que a conotação, né, apesar de ser uma dualidade, não é bem assim como funciona, mas eu sou obrigada a falar dessa forma para poder me expressar para vocês de uma forma simples que vocês entendam. Isso vai acontecer de uma forma positiva ou negativa, né? Sem ter a conotação de dualidade, né? Ou seja, o mesmo estilo de energia que aconteceu é o que você vai ter colocado. Então, como é um estilo de energia, por exemplo, uma pessoa que tem atitudes desonestas, vamos supor, vamos dizer que ela roube bastante e tal. Aí as outras olham muitas vezes, as pessoas têm o hábito de julgar, né? Aí dizem, tá vendo, ele rouba e tá rico, tá usufruindo dinheiro, Não é assim que funciona, não é assim que funciona, né? Nós não precisamos nos preocupar, na verdade, em punir ninguém, a verdade é essa. Porque aquela pessoa, aquela carga negativa que ela colocou, tá? A carga que ela colocou, se é positiva ou negativa, ela vai vir da mesma forma, com o mesmo tipo de energia. Ou seja, essa pessoa pode ser que ela consiga usufruir aquele dinheiro que ela tomou de outra pessoa que não era dela, mas a saúde, de repente, dela vai embora. A vida dela vira um inferno. Muitas outras coisas podem acontecer. Coisas que para aquela pessoa vão ter o mesmo peso que ela provocou. Vão ser ruins da mesma forma, ou vão ser boas da mesma forma, né? Não existe um processo de dualidade aqui. Existe um processo de justiça e equilíbrio. Só isso, né? Justiça realmente que eu falo não de justiça da nossa justiça social, mas justiça cósmica mesmo, que funciona, não tem como não funcionar, né? Então, o resultado da ação de uma pessoa, no tempo ela surge. Só que ela surge com o mesmo peso, com a mesma intensidade do que ela fez, mas não obrigatoriamente com o mesmo corpo físico que ela teve. Como eu disse, uma pessoa pode, por exemplo, tirar dinheiro de outra pessoa e a doença dela vai embora.
Pode ser isso. Como pode ser outras coisas. Perde uma pessoa que ela gosta muito. Existem várias possibilidades. Várias. Quem faz não é uma coisa que o ser humano consiga ter essa percepção. Não tem como. É uma coisa que está muito, está ligada, não é nem está muito mais, como eu ia dizer, está ligada, né, na relação dessa pessoa com o divino. É nessa relação, nessa interseção dessa pessoa com o divino que vai se fazer esse equilíbrio da balança, não é? E sempre, todas as nossas ações voltam para nós, da forma que vai depender dessa interseção com o divino, sem sombra de dúvida, entendeu? Então, é importante a gente ter essa percepção. O que isso tem a ver? Eu vou destacar isso, que muita gente pode não perceber. O que isso tem a ver com diabetes? Muitas vezes as pessoas têm necessidade de viver a sua vida num verdadeiro inferno, pensando, pô, fulano me fez isso, ele tem que pagar pelo que ele fez, né? E, na verdade, ele vai pagar. Quem está pagando por você pensar assim é você, não ele, a pessoa que fez. Aquela pessoa que fez, né, ela vai estar pagando da maneira que ela tem que pagar, que você não tem como prever como é. Mesmo uma pessoa que quer se vingar e mata outra pessoa, não é vingança nenhuma, ela morreu, pronto, e daí? De repente, se encaminhou até muito bem, eu não sei quanto ela se arrependeu no momento, como é que foi a coisa, né? Agora, se ela continua viva, com certeza ela vai arcar com as consequências de tudo que ela fez. Uma pessoa que inferniza a vida de outra pessoa, uma pessoa que sinta prazer em ver a outra pessoa infeliz, triste, uma pessoa que provoque desarmonia no lar de outra pessoa, essa pessoa vai arcar com as consequências disso tudo que ela fez. Ela vai, na verdade, ter o equilíbrio da balança dela. Como? Eu não sei. Então, percebam que se você fica triste, magoada, com ódio, porque o que alguma pessoa fez a você, por causa de um passado que você teve, ou até mesmo que você não consegue se perdoar, isso é uma coisa que já faz parte do equilíbrio cósmico. No momento em que você fica doente, pensando em vingança ou coisa parecida, né? Nesse momento, você está simplesmente se matando a você, não a essa outra pessoa. Porque essa pessoa, você não precisa se preocupar com nada, né? Então, é importante, pense a respeito disso. O quanto a pessoa está se prejudicando, o quanto vocês podem estar se prejudicando, quem tem esse problema, continuar vivendo no passado, ou na mágoa, na amargura, no ódio, né? E o quanto, né, isso está matando a você mesmo. Né? Então, é importante, por isso eu trouxe isso hoje para vocês. E nós vamos terminar com um videozinho para vocês verem como é que a balança cósmica é justa, muito justa. Vamos lá. Mẹป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ Ngồi, cao lẩu. Chọ, nayเลยครับนั่งเลยป๊าจัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero lembrar que quem precisar da aloe vera, da babosa, da fórmula já pronta para consumo, é só entrar em contato comigo, 2237-0720. Eu já tenho ela pronta, ela é fabricada no Rio Grande do Sul, tá? Bom, nós contamos com vocês, nossos horários são sexta-feira, às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. Nossas reprises são segundas-feiras, às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou então às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, às 17 horas. As perguntas podem ser feitas através do e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou através do Facebook. Vocês entram na nossa página do Facebook, vocês entram no Facebook, colocam Sintonizando Saúde, tem a nossa página, vocês podem curtir nossa página, sempre que nós colocarmos atualizações, elas vão estar lá, vocês vão receber, né, na linha de tempo de vocês. E também eu tenho colocado todos os programas, quem quiser ver um programa antigo, é só ir lá na página do Facebook e procurar que acha. Ou quem não tiver Facebook pode ir na página, pode ir no YouTube, né? Entrar no meu canal, Maria Madalena Matos, que lá estão todos os programas que nós já tivemos até hoje. Bom, vocês podem também fazer perguntas através do telefone 2242-9991 ou através do telefone 2237-0720. O programa pode ser visto pela TV Vila Imperial, canal 19, através do site da emissora também, que é tvvilaimperial.com.br, ou vocês podem também entrar no Facebook e procurar TV Vila Imperial. E se vocês entrarem na página e curtirem também a página da TV Vila Imperial, vocês vão poder ver os programas através dos dispositivos móveis de vocês, né? Através da página do Facebook, vocês podem ter acesso a isso nos dispositivos móveis, podem assistir o nosso programa ou outros programas que vocês queiram assistir. Muito bem. Terminamos por hoje o nosso programa. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.